Nossa, será que alguém vai entrar? Oi, Karine. Que feliz ter você aqui. Vamos ver se mais alguém entra. Vou esperar aqui alguns segundos. Não, mas eu divulguei agora, mulher. Eu tava aqui incomodadíssimo com esse negócio do 8M, que eu não vou ter tempo de fazer nada mais elaborado. Aí eu falei, pois eu vou fazer uma live de sábado. Vou aproveitar que todo mundo na minha casa tá dormindo. E vou tentar fazer uma live de uns 20 minutinhos, falando sobre umas coisas really nice. Envolvendo women. Death May Die, hello. Hello. Death May Die. Bom, então vamos lá, né, gente? Pra gente não perder tempo. Deixa eu comentar aqui logo o que eu quero comentar. Olha só, muita gente fica falando, na aula de hoje falei sobre a mão esquerda. Moleque, muito obrigado, Karine. Eu fico muito feliz. É um trabalho de formiguinha, mas que está dando uns resultados bem interessantes. Inclusive, depois eu vou falar com você no privado sobre umas coisas que eu fiz. Vamos ver se vai dar algum resultado. Eu decidi fazer essa live porque a gente tem essa coisa do 8M, né? E eu vi algumas páginas do Instagram caindo numa armadilha muito comum, né? Teve uma página, por exemplo, que estava recomendando quadrinhos para o Dia da Mulher, teve outra página que estava recomendando filmes para o Dia da Mulher, e teve outra página que estava recomendando literatura para o Dia da Mulher. Curiosamente, todas essas páginas selecionaram obras, mais de 50% da lista eram de obras que tinham o protagonista mulher, né, no filme, no quadrinho ou no livro, mas não eram produzidos por mulheres. E assim, tudo bem, é uma nuance, né? Você ter ali a personagem mulher, mas o fato de você ter a atenção de selecionar algo que foi produzido, construído, escrito por mulheres é muito mais significativo, né? Porque a gente tem homens aí escrevendo personagens mulheres, até mesmo por um sentido capitalista da coisa, de simplesmente emular ou se conectar com o público feminino para vender mais, né? Então é muito importante que a gente pense no protagonismo feminino também na autoria, né? Seja na ilustração, seja na criação textual, quadrinhos e whatever. E é sobre isso que eu venho falar com vocês. Eu tenho algumas recomendações rápidas aqui que eu acho que vai ficar muito mais interessante eu falar aqui e mostrar para vocês do que a gente correr atrás de um post no Instagram, um Canva que eu não vou ter tempo de fazer. Eu estou num ritmo de trabalho ensandecido e eu prefiro fazer assim, dessa forma que é mais prático. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o Lua em Foice. O Lua em Foice ele foi um projeto da editora Ex Machina e do sebo Clepsydra, e eles simplesmente reuniram contos góticos femininos italianos. Então a gente vai ter aqui um trabalho incrível da Júlia Lobão e da Karine Simone, e elas conseguiram reunir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 autoras mulheres do gótico italiano. Percebam que isso é totalmente fora da curva, né? A gente volta para o que eu estava falando, que tem várias páginas por aí recomendando livros com protagonista feminino, quadrinho com protagonista feminina, mas é muito importante que a gente foque no que é produzido por mulheres, né? E aqui a gente tem essa edição maravilhosa. Eles fizeram uma tradução diretamente do italiano, eles não traduziram do inglês para o italiano. Alguns desses contos têm em inglês, tem inclusive um volume da Penguin, que é bilíngue, que é italiano e inglês, que reúne alguns desses contos. Mas o Lua em Foice, ele vai trazer para vocês esse trabalho exclusivo
de tradução diretamente do italiano, né? Então, tanto a Júlia Lobão quanto a Karine, elas são pesquisadoras. E elas falam aqui uma coisa muito importante quando a gente para pensar em literatura construída por mulheres, né? Elas citam uma pesquisadora que é a Anna Shagirati. E ela fala que a gente tem que focar no que é produzido por mulheres, não porque eles foram escritos por mulheres, ou porque contavam histórias sobre mulheres, mas porque destacam os horrores de gênero que estruturam o amadurecimento de suas heroínas para expor o trauma do cotidiano para as mulheres, né? Então a gente tem aquela questão de que a mulher escreve terror porque o corpo da mulher é o loco do terror, né? Na maioria das histórias. Então essa é a minha primeira recomendação, Luen Foice. A gente tem 2 pesquisadoras resgatando 9 autoras do gótico italiano. E esse livro é delicioso. Eu recomendo muito. Foi uma das primeiras coisas que eu comprei da Ex Machina. O meu, inclusive, está todo surrado. Mas vocês encontram isso facilmente lá no site do Sebo Clepsidra. Inclusive tem cupom do Baião. Isso não é uma live de dinheiro, mas tem cupom do Baião. Baião 10. E aí vocês ganham 10% de desconto, certo? Outro livro que eu gosto muito de recomendar é o Vitorianas Macabras, da Dark Side. A Dark Side é uma editora com a qual eu tenho alguns problemas de tradução. Algumas coisas da Dark Side são meio corridas, como por exemplo Frankenstein, da Dark Side. Mas nesse livro aqui, talvez por causa do envolvimento da organizadora, que eu vou pegar aqui o nome para vocês, a Márcia Heloísa. A Márcia Heloísa, ela é a organizadora e eu imagino que talvez pela participação dela e pelo carinho dela com as autoras, a gente tenha um livro que a tradução me agradou muito. Tem contos aqui, inclusive, que iriam sair pela mão esquerda e a gente optou por não colocar, né? Porque a versão que está aqui já está totalmente satisfatória. A mão esquerda não tem esse propósito de concorrer, a mão esquerda tem esse propósito de divulgar. Então a gente vai ter aqui a Charlotte Riddell, fantástica, uma autora extremamente macabra, Louisa Baldwin, Edith Nesbit, que para quem apoia o Catarse da mão esquerda, ela tem um conto dos mortos, o nome do conto, que é monstruoso. Violet Hunt, Amelia Edwards, Charlotte Brontë, né? Não pode faltar Brontë. Então, Elizabeth Gaskell, Mary Braddon, que a gente também teve um conto da Mary Braddon lá na mão esquerda, Margaret Oliphant, Rhoda Broughton, H.D. Everett, Vernon Lee, inclusive, que está em um dos melhores livros que eu li o ano passado, que é esse aqui, da Rafus Press, Um Fantasma da Cultura. A Vernon Lee era uma escritora brilhante, muito prolífera, e eu recomendo muito, tanto Um Fantasma da Cultura, quanto o conto dela que a gente tem aqui, o Amour du Roi, e a May Sinclair, né, que também não pode faltar. Então, novamente, dando contexto para quem está entrando agora, vamos tentar focar em trabalhos que sejam produzidos por mulheres. Não cair nessa coisa de post de Instagram, que algumas páginas que eu vi que estavam divulgando só livros estrelados por mulheres ou filmes estrelados por mulheres. É importante que a gente tenha as mulheres na produção da coisa, certo? Vamos lá. Olha, Sotrate falou em voladoras, a Karine falou em voladoras, eles estão avacalhando a minha pauta que não existe. Mas, já que eles estão falando em voladoras, então vamos puxar aqui. A Mônica Orreda, ela é atualmente a minha contista favorita, né? É muito difícil fazer num conto que a Mônica Orreda faz. O que eu quero dizer? Eu quero falar de forma, léxico, ela é simplesmente brilhante. Então, vocês podem começar pelo Voladoras. O Voladoras é uma coletânea maravilhosa que vai explorar muito dessa questão do terror latino, das vivências femininas e um elemento que eu gosto muito da escrita feminina, que é a vingança. Eu acho que as mulheres têm esse direito à vingança, né, a celebrar a morte de cada homem que elas puderem, em qualquer meio que elas produzam. E eu acho Voladoras brilhante. Aqui a Mônica, ela faz um experimentalismo muito interessante em cima da própria escrita, da própria forma. Tem um conto aqui, inclusive, que é maravilhoso, que ele é dividido em partes. Aqui, o mundo de cima e o mundo de baixo. Eu, inclusive, entrevistei a Mônica Orreda, tem lá no YouTube do Baião, e eu pude conversar com ela sobre esse conto. E, gente, eu saí grifando o conto inteiro. É muita coisa boa no mesmo conto. E eu me peguei chorando esse conto. Eu sou pai, talvez quem não seja, talvez não sinta tanta emoção, mas é um conto de terror que te emociona profundamente.
ela é simplesmente brilhante. E assim, eu não conheço outra pessoa, homem ou mulher, que está escrevendo contos e narrativas longas nesse mesmo nível de moldagem textual. É muito brilhante. Eu recomendo muito. Sem contar que ela vem da poesia. Então, a prosa dela é extremamente poética. Só que ela consegue fazer essa poesia num nível horrorífico. Então, você se sente mal. É um horrorífico incômodo. Inclusive, eu vou pegar aqui rapidinho o Se Tu Morresses, Eu Comeria o Teu Cadáver, na mão esquerda, abre com um trecho de um poema da Orreda, que é do livro La História de la Leche, e eu fiz uma tradução, arrisquei uma tradução do espanhol, e o nosso livro abre com: Levei seu cadáver para o cômodo mais escuro da nossa casa. Lambi os vestígios da minha violência em seu corpo. Flácido, como lesmas nuas, seus restos brancos escorreram de meu cansaço. Pequenas prisões do barulho dos gafanhotos. Radiografias negras da praga retorcida do nosso amor. Gente, fala sério. E aí imagina você ver isso sendo empregado, Duda, revisora da mão esquerda. Imagina isso sendo empregado em prosa. Então, Voladoras é brilhante. Mandíbula, né, que em inglês saiu como Jawbone. Mandíbula é incrível, é basicamente um estudo de personagem sobre o monstruoso feminino na adolescência, na maturidade e a conjunção disso com a maternidade. Então, Mandíbula é extremamente poético, é brilhante, tem conceitos aqui fantásticos como o Deus Branco, que é um conceito muito interessante, se a gente for parar para pensar em divindades e como divindades são construídas e por que divindades são construídas. Aqui tem coisas que são quase que uma resposta da Orreda ao cristianismo, né? E o cristianismo é muito patriarcal. Então, eu acho que Mandíbula é uma leitura obrigatória. Eu não consigo parar para pensar em alguém que goste de terror ou não e que pense em feminino e leitura feminista inovadora no século XXI sem pensar em Mandíbula. E a gente tem o novo dela, que é o Xamanes Elétricos en la Festa del Sol. Esse livro é delicioso, porque é o primeiro livro da Mônica Orreda que ela faz um experimentalismo direto entre a prosa e a poesia. Então os capítulos intercalam pedaços de prosa com pedaços de poesia, e aí você vai ter coisas incríveis, como essa galera que está indo para essa festa xamânica, chapada de droga, vivendo horrores no meio da floresta e no alto das montanhas. Então, novamente, é brilhante. E assim, ninguém está fazendo isso, né? Eu brinco que desde Rubem Fonseca, aqui no Brasil, a gente não tem um contista que chegue próximo de algo que a Mônica Orreda faz. Então, eu recomendo muito que vocês leiam, certo? Inclusive, eu detesto esse tipo de comparação, quando alguém chega e fala, ela é o Stephen King. Não, gente, ela é a Mônica Orreda e é simplesmente brilhante. Falando em experimentalismo, eu recomendo muito nosso próximo nome, que é a Irka Barrios. A Irka Barrios lançou Vespero pela Dark Side, mas eu tenho aqui o Lauren também, que é maravilhoso. E a Irka, ela é a rainha do experimentalismo. Inclusive, eu tive muito trabalho vertendo a Irka para o inglês. Um dia eu vou fazer uma live com ela sobre isso. Foi extremamente trabalhoso, porque ela usa conceitos muito interessantes. E é muito legal como ela fecha os contos, né? Ela subverte clímax. E isso é uma coisa muito legal. O Cortázar, para citar um homem aqui nessa live, ele acreditava muito que as forças do conto são ou o punch no final, né? Ou como que o conto começa. Porque o conto, como ele é autocontido, ele pode começar de maneiras estrambólicas. A Irka, ela pega essas duas coisas e ela joga de lado, assim como a Mônica Orreda, e ela subverte o conto a qualquer momento, de qualquer forma, do jeito que ela quiser. Então, eu recomendo muito que vocês leiam Vespero. Ele não é terror. Eu não colocaria Vespero numa prateleira de terror e horror. Eu colocaria ele como literatura, conto brasileiro feminino, e eu acho brilhante. Eu acho brilhante, brilhante, brilhante o que a Irka conseguiu atingir aqui. E recomendo Lauren. É mais difícil de encontrar, mas talvez a Irka ainda tenha. Ela é super acessível. Vocês podem procurar ela no Instagram. Aí agora a gente entra num terreno muito barra pesada, porque aqui a gente vai começar na parte de idolatria, no mais próximo que eu tenho de religião. A gente tem aqui a Verena Cavalcante.
A Verena Cavalcante, para não dizer que sou só eu que amo a Verena Cavalcante, a própria Maria Fernanda Ampuero, que organizou essa coletânea aqui, o Dantescas, ela chama a Verena Cavalcante talvez a mais dantesca das dantescas. Então a Verena, ela tem esse superpoder de pegar narrativas muito femininas, muito peculiares, que passam por família, maternidade, amor masculino, sexo feminino, e ela consegue pegar tudo isso e mergulhar no gore, na putrefação e no caos. Então, eu acho o Inventário de Predadores irretocável. Eu não consigo ver problemas. É um livro com o qual eu não consigo ver problemas. E todos os contos, né? Aqui ela junta 2 livros que ela tinha lançado, que é o Larva e o Berro do Bode. E aqui a gente tem o melhor. Não, assim, sem hipérbole, tá? A gente tem o melhor do terror nacional. Tá aqui. Fernando, o melhor do terror nacional. Pegue, Verena. Ok? Não arrisque. Certo? Depois você vai conhecendo outros autores e outras autoras. E como eu sempre brinco para as pessoas que eu quis fazer esse projeto de ter 5 autoras para cada autor que eu tivesse na minha estante, comece pela Verena. Pegue um inventário, você vai se deliciar, ainda que você não seja do terror. Se você tiver a oportunidade, pegue o Dantescas. O Dantescas vai ter aqui autoras brilhantes de agora e de outrora, reunidas pela Maria Fernanda Ampuero e comentadas. Então a gente tem a Emília Pardo Bazan, Amparo Dávila, Charlotte Perkins Gilman, do Papel de Parede Amarelo, controverso, Juana Manuela Gorriti, Elaine Vilar Madruga, Mônica Orreda, Laila Martins, Silvino Campo, Clarice Lispector, Liliana Colanzi, Verena Cavalcante e Mariana Henriques. E cada conto tem os comentários da Maria Fernanda Ampuero. Então, eu gosto muito de como esse livro é organizado, ele é muito interessante mesmo. E a gente tem, por exemplo, como se fosse um resumão do terror latino, né? Que elas pegam autoras desde os 1800. Então, a gente tem o terror latino feminino resumido em um livro curtinho, certo? Os contos são maravilhosos. O que eles selecionaram da Verena pra cá é brutal, o da Mariana Henriques também é brutal. Mas é um livro que vale muito como um todo, ainda que ele seja difícil de achar, certo? Vamos seguir em frente. Vou tentar ser mais rápido, ok? Que eu já estou há 20 minutos. Samantha Schweblin. Samantha Schweblin, gente, é uma argentina que ela brinca com a ficção científica, com o terror e com o gótico. Então, por exemplo, no Pássaros na Boca a gente vai ter experimentalismo, terror, subversão e talvez uma contista que não tem medo de arriscar. Tem contos aqui, por exemplo, que eu não teria colocado junto, mas ela colocou e fica bom. E são crescentes e crescentes de clímax. É algo que não é tão potente, por exemplo, quanto o livro de contos da Augustina Batzerica, que é o 19 Garras e um Pássaro Preto. Esse eu acho muito, assim, pensando em literatura argentina, eu acho a Agustina Batzerica insuperável. Olá, Daniel, olá, Evandro, olá, Carlos, olá, Coelho. Eu acho esse livro aqui insuperável, mas o Pássaros na Boca é brilhante, incômodo pra cacete, eu recomendo muito, certo? Mas, pra mim, o que eu mais gosto da Samantha é o Distância de Resgate. Inclusive tem um filme na Netflix, eles traduziram não usaram o nome de Distância de Resgate, eles usaram Fever Dream, que é Sonho Febril, e o filme, ele é ipsis literis do livro, cena a cena. Então eu recomendo muito, esse livro é desesperador e ele tem uma crítica muito interessante ao capitalismo e a como a gente está destruindo tudo, junto do terror e do feminismo. Brilhante, recomendo muito. Então, Kentucky é um dos novos dela. O Kentucky ele vai um pouquinho pro sci-fi, né? A gente tem esses bichos que ficam dentro de casa acompanhando a gente, então recomendo muito. E aí o Pássaros na Boca, os dois são brilhantes, todos são da Fósforo, certo? Vamos voltar para Augustina Batzerica. A Batzerica ela escreveu O Saboroso Cadáver e o 19 Pássaros, 19 Garras e um Pássaro Preto. Ambos saíram pela Dark Side. A Agustina é muito visceral. Inclusive ela tem um conto aqui, a questão do experimentalismo do conto, que é sempre interessante, né? Ela tem um conto chamado Rosa Bombom, que ele é maravilhoso e ela subverte tudo o que a gente poderia imaginar, né? Deixa eu pegar aqui, Rosa Bombom, página 33.
Então, o Rosa Bombom, ele mexe... ele é um conto que do nada vira uma lista. Então, uma pessoa que terminou um relacionamento e ela fala, por exemplo, escreva a palavra lista e enumere as coisas que tem que comprar para morrer com estilo e dignidade. Lista: traje esportivo, porém elegante, óculos branco de pin-up, sombrinha com laço, botas brancas gogô, carrinho da marca Acme com lábios e olhos proeminentes fazendo as vezes de capô. Isso foi a lista. É uma lista mesmo. Aí logo em seguida volta ao conto. Não se aprofunde no fato perturbador de desejar morrer em um carro de rosto humano. É maravilhoso. E ela segue alternando o texto com as listas ou o texto com provérbios. Então, Agostina Batzerica, gente, maravilhosa. Aqui, em Saboroso Cadáver, ela é menos experimental. Mas a gente vai ter uma narrativa deliciosa. Que mexe com um aspecto da literatura de terror e do terror latino que eu gosto demais, que é o canibalismo. Então, eu gosto muito da crítica ao capital, principalmente, que ela faz aqui. Eu acho que Saboroso Cadáver, além de ser um livro incrivelmente feminista, ele também é uma excelente crítica ao capital. Vamos voltar para as nacionais. Quero mostrar aqui alguns livros rapidinho. Úrsula Antunes, Desilusão de Ótica. Ela mistura o gótico, ela mistura o terror contemporâneo, mistura o terror latino, num livro pequeno, simples, da editora Urutau. Maravilhoso, é uma experiência de leitura fantástica. A Úrsula é uma autora que vale a pena ficar de olho. A gente tem a Juliana Cunha no Notívagas, né? A Juliana Cunha é incrível, ela consegue abordar aqui a temática bruxaria, e cada conto a gente tem uma mulher numa situação de suspense e de mistério diferentes. E assim, a forma como ela resolve as coisas aqui, inclusive um dos melhores contos dela no Novo Horror 2 da editora O Grifo é o dela. Ela é brilhante. Vanessa Amaral, Gritam Pássaros em Fuga, maravilhoso, super crítico da situação atual que a gente tem do capitalismo, principalmente do ponto de vista ecológico, e terror latino, com várias coisas que a gente vai se deliciar encontrando, a gente aqui que é brasileiro, né? Mariana Henriques, novamente, Nossa Parte de Noite. Nossa Parte de Noite é um livro grande, delicioso. Então, aqui no Nossa Parte de Noite, a Mariana mistura ocultismo com ditadura, com teorias da conspiração e com relações familiares complicadíssimas. Eu acho que ela talvez nunca consiga escrever algo tão perfeito. Eu gosto muito dos contos da Mariana, mas eu acho a Nossa Parte de Noite insuperável. E ele é um daqueles que eu acho obrigatório. Então eu falei para vocês agora da Mônica Urreda, para quem quer mexer com conto, quem quer pensar no terror latino contemporâneo, aqui vocês vão ter romance latino contemporâneo no seu ápice. A quebra que ela faz quando ela chega no capítulo Poço de Zanárrito, abri na hora. A quebra que ela faz aqui é brilhante. É das melhores coisas que eu já li. E eu acho esse livro da Mariana irretocável. Irretocável. Quadrinhos. Então, para quem pensar, quem gosta de quadrinhos, quem gosta de literatura não sai daí não, tá? Mas quem gosta de quadrinhos, tem algumas coisas muito interessantes que eu sempre gosto de recomendar. Nina Bunjevac, ela escreveu Benzimena. Benzimena é um quadrinho muito potente, muito incômodo, que fala sobre a questão do corpo e de como o corpo funciona e do quanto controle a mulher consegue ter sobre o corpo dela se alguém do sexo masculino decidir realizar algum tipo de intervenção. E é um quadrinho que mistura o erótico com o incômodo e é genial. Saiu aqui pela Veneta, se eu não me engano, ou foi pela Zarabatana. Esse meu é edição gringa, da Fantagraphics, mas é simplesmente brilhante. Chantal Montelier é para quem gostar mais desse aspecto revolucionário mesmo. Então a Chantal é uma escritora revolucionária e brilhante. Esse Bruxas Minhas Irmãs, ela faz um comparativo maravilhoso entre as mulheres na época da caça às bruxas e hoje. Ela mexe muito
com esses paralelos históricos, da mesma maneira que o Marcelo de Salete faz com Angola Janga, por exemplo, comparando a escravidão na época das pessoas escravizadas vindas de África, quanto a escravidão moderna, né, das pessoas pretas ainda hoje. Então, é brilhante e é nessa pegada, certo? Gosto muito sempre de recomendar Amanda Miranda. Amanda Miranda é uma brasileira. Ela escreveu para mim um dos melhores quadrinhos que eu já li na minha vida, Juízo. Juízo é um quadrinho que mexe com temas muito humanos, monstruoso, e ela parece que bebeu muito da escola da Mônica Correda e da Mariana Henriques, né? Isso aqui é uma clara homenagem ao Possession, da Isabelle Adjani. E a gente tem um quadrinho extremamente incômodo. Eu não posso falar nada. É aquele tipo de coisa que não é pra você ler nada, não pesquisar sinopse nem nada. Você só vai e compra, vai lá no Instagram dela e compra e vai ser feliz pro resto da sua vida. A Amanda, ela é uma força da natureza. Ela tem outras obras que eu gosto muito. Tem o Sonha Comigo, que ele não tem diálogos, ele é bem interpretativo. Parece que você está mergulhando num filme do David Lynch, brilhante. E o Sangue Seco Tem Cheiro de Ferro, que é um zinezinho extremamente incômodo, genial. A Amanda é uma pessoa que, se possível, acompanhar tudo dela vai ser sempre satisfatório para você. É revolucionário. Não dá para pensar em terror e em escritoras nacionais sem pensar em Larissa Prado. Então a Larissa, que tem uma produção vasta, né? Aqui o Terra de Lobos, Rastro da Serpente, o Balé das Aves Mortas, 3 que ela fez com a Larissa Brasil, o Ecos de Melancolia, que saiu pela Isincor, e o meu favorito, que é o Criaturas em Branco. A Larissa, ela é surreal. A Larissa produz muito rápido, produz muito bem, e ela produz coisas numa qualidade extrema. Então ela mexe com o gótico, com o terror, com o gore. Ela alterna entre o suspense, entre uma coisa meio Edgar Allan Poe, depois ela mergulha em Lovecraft. É uma autora que não tem erro, não tem erro. A título de curiosidade, a editora Script, que lançou esses 3 primeiros que eu mostrei, estava vendendo cada um deles a R$10. Então, o Balé das Aves Mortas, o Rastro da Serpente e o Terra de Lobos, dá para vocês comprarem lá no Instagram da Script a preço de banana. Ainda falando sobre quadrinhos, eu quero recomendar quadrinhos e arte, né? Eu quero recomendar muito a Cristal Moura. A Cristal Moura, ela ilustrou a nossa edição foi uma das ilustradoras do Mary Shelley, A Prometeia Moderna. Ela é uma artista brilhante. Então, para você que não quer ter só artistas homens aí na sua parede, procure Cristal Moura. Ela é incrível, ela vende esses prints. Esse foi um presente que ela me deu, que inclusive é a arte que a gente usou no Mary Shelley, A Prometeia Moderna, da mão esquerda. A gente tem uma artista extremamente transgressora, que é a Luma Brent. A Luma, ela também trabalhou com a mão esquerda, e ela me deu de presente esse original da Mary Shelley, A Prometeia Moderna. Ela faz essas artes em nanquim, faz artes em aquarela. Ela está expondo na França atualmente, não é caro. E é uma artista maravilhosa que vocês vão amar ter em casa. Eu recomendo muito. A própria Amanda Miranda, se vocês pesquisarem, ela vai ter coisas à venda. Então eu consegui roubar, um amigo meu conseguiu lá em São Paulo esse pôster da Mostra de Cinema Crash, que a Amanda fez. Esse aqui já é mais difícil de conseguir. Mas ela, por exemplo, naquela época do filme da Barbie, que tinha This Barbie is não sei o que, ela fez essa obra maravilhosa, que é o This Barbie is a Cadaver. Então, eu gosto muito de como a Amanda brinca com o grotesco e tem um traço incrível, e vocês conseguem ainda encontrar o trabalho dela por aí, certo? Para finalizar, se a gente está pensando em mulheres e literatura, não tem como a gente não pensar em Frankenstein. Eu tenho algumas edições de Frankenstein, é um livro que eu gosto bastante e o qual eu pesquiso, né? Vocês sabem que o Frankenstein foi escrito pela Mary Shelley, né? E a minha tradução favorita, infelizmente, não é nenhuma dessas. A minha tradução favorita é difícil de encontrar. Ela é essa aqui. Deixa eu tirar o pó. Ela é essa aqui. É do Frankenstein, ilustrado pelo Bernie Wrightson. Saiu aqui no Brasil pela editora Mitos. Não confundir com o da editora Dark Side, que é esse aqui.
certo? É o mesmo livro, só que a gente tem tradutores diferentes e acabamentos diferentes. E esse aqui é do Alexandre Calari. É a melhor tradução do Frankenstein que eu já vi até agora em terras tupiniquins. Eu tenho 17 edições e a gente vai... Inclusive tem algumas surpresas sobre Frankenstein aí, que eu não posso revelar. Mas essa tradução é incrível. Infelizmente, a edição de 1831, né, o texto com coisas do Percy Shelley que ele mexeu, não é o texto base, que é o texto de 1818, mas é uma excelente tradução, a melhor que eu já vi aqui no Brasil, certo? Para a gente finalizar, já passou meia hora, para a gente finalizar, recomendações rápidas. Quero recomendar a Nona Fernandes, que fez o Space Invaders, livro maravilhoso, que mistura ditadura com o ponto de vista da infância, né, quando a gente pensa em joguinhos, certo? Quero recomendar Camila Souza Vilada, uma autora brilhante. Ela fez O Namorado de Sandro, Parque das Irmãs Magníficas. Tudo da Camila Souza Vilada é brilhante, certo? Vão atrás, está saindo pela Tusquet, aqui no Brasil. Pilar Quintana. Pilar Quintana saiu com A Cachorra, que é um livro poderosíssimo, pesado, forte, cuidado para quem for ler, principalmente se você gostar de pets, e Os Abismos, livro novo dela que saiu pela Intrínseca, mas pegue o A Cachorra, vocês vão se apaixonar e ficar extremamente deprimidos ao mesmo tempo. Tô quase acabando, gente. É porque não é 8M, vamos lá desgraçar tudo pra gente comprar e ler mulher. Silvia Garcia Moreno. Silvia Garcia Moreno é talvez uma das melhores escritoras que a gente tenha hoje em dia, e ela é uma escritora clássica. Então, não pense na Silvia Garcia Moreno como uma inovação textual, algo monstruoso, subversivo como a Mônica Orreda. Pense numa escritora clássica, mas que ela dá muita conta do recado. Então a gente encontra isso no Gótico Mexicano, um livro brilhante, um apanhado muito interessante dos escritos da Silvia Garcia Moreno. É verdade, Karine, O Cachorro foi lido no Clube de Leitura da Mão Esquerda. Lá a gente só lê mulheres, inclusive, certo? Mas, para mim, a melhor obra dela é o Silver Nitrate, Nitrato de Prata. Ela faz uma brincadeira muito interessante entre machismo, feminismo, cinema e nazismo. Então, é um livro repleto de terror, repleto de crítica, poderosíssimo. Eu recomendo muito, muito, muito esse livro. Estamos acabando. E o Casas Vazias, da Benda Navarro, outra força da literatura latina que a gente tem que se apegar, porque está saindo muito, muito, muito pouco. E, para finalizar, mais quadrinhos. Então, recomendo muito da Uli Lust, Hoje é o Último Dia das Nossas Vidas, do resto das nossas vidas. Então, a Uli, ela monta a experiência dela como uma jovem punk. É um livro volumoso, perfeito, delicioso, que dá medo de acabar. Eu acho a Uli brilhante e ela escreve e ilustra. Procurem, certo? E a Keun-Suk Gendry Kim. Ela faz quadrinhos coreanos. Então, esse eu recomendo muito, o A Espera. O A Espera é muito bonito. Eu tenho uma história muito específica envolvendo familiares, irmãos, adoção, e eu acho A Espera extremamente poderoso. E aí o Grama, né? O Grama, ele vai tratar um pouco desses horrores sociais. É um livro anti-guerra, e assim, eu acho que é uma das melhores coisas coreanas que a gente já trouxe aqui para o Brasil. Então, eu recomendo muito o Grama, apesar dele ser muito triste. É um livro muito poderoso. Então, gente, era isso, certo? Infelizmente, listar é limitar. Antologizar é limitar. Recomendar é limitar. Mas eu espero que eu tenha sido pelo menos uma bússolazinha, certo? Passando aqui para vocês as minhas impressões literárias sobre algumas autoras. A gente tem muitas ainda. A Karine mencionou aí A Mão Esquerda. A Mão Esquerda é a minha editora. As minhas sócias são a Daniela Salamão, que é ilustradora, a Vegetariana, bem lembrado, e a Larissa Prado. E a gente resgata mulheres e a gente traduz mulheres que não são mais lembradas. E a gente, junto com essas mulheres traduzidas, a gente lança mulheres brasileiras vivas e artistas brasileiras vivas.
Então é uma rede de apoio. É um trabalho que eu me orgulho muito de fazer. E ele é um dos motivos de eu não ter tempo de fazer postagem e de estar fazendo essa live corrida para vocês hoje. Bom, mas depois me fala se vocês gostaram, manda por direct ou comenta aqui, eu vou deixar essa live postada e eu espero que eu tenha ajudado aí com a lista de leitura de vocês, tá certo? Muito obrigado aí, Priscila, Marcos, muito obrigado quem entrou, Karine, muito obrigado, Sotrate tá aí também. Valeu pela presença, gente. Vocês são o máximo. E a gente vai se falando, ok? Leiam mulheres, recomendem mulheres, indiquem mulheres, contratem mulheres, ok? É o mínimo que a gente pode fazer. Não caiam nessa de consumir só filmes ou quadrinhos que tem uma personagem feminina. Não caiam nessa, não. Vejam quem escreveu, vejam quem ilustrou, busquem, cobrem essas coisas. E aí a gente vai conseguir fazer uma porcentagemzinha de diferença. Ok? Até a próxima. Se cuidem por aí. Tchau, tchau. Valeu.